Bom, vamos trabalhar o conceito de capital de giro. A turma de terça e sexta só viu a parte de como determinar a necessidade de capital de giro, fazendo um fluxo de caixa, né? Então, numa situação em que a empresa tem previsão aí de recebimentos e pagamentos, você consegue determinar a necessidade de capital de giro da empresa, fazendo esses lançamentos e verificando, olha, a atividade operacional da empresa é suficiente para conseguir honrar todos os seus compromissos. Então você olha o que a empresa tem a receber, o que ela tem a pagar e verifica o que ficou faltando de dinheiro, né, nesse período para honrar os pagamentos que a empresa tem que fazer. Com isso você consegue determinar a necessidade de capital de giro. Mas eu consigo também fazer essa análise em relação ao capital de giro quando eu tenho os demonstrativos financeiros da empresa. Então eu tenho o balanço patrimonial da empresa. Com o balanço patrimonial eu consigo fazer as análises de que forma que essa empresa gerencia o capital de giro. Então eu não vou responder a pergunta qual é a necessidade de capital de giro, eu vou responder com como que a empresa trabalha em termos de gestão de capital de giro. Vou diagnosticar a gestão de capital de giro da empresa e aí verificar se a forma com que ela trabalha é uma forma que contribui aí para o bom andamento dos seus negócios. Então, eu tenho o conceito do que é capital de giro. Capital de giro, ele é igual ao ativo circulante. Então, é um dinheiro que eu tenho que ter disponível porque eu mantenho estoques. Então, eu tenho lá uma mercadoria que está no meu estoque, ela está lá no meu estoque, e aí eu tenho um tempo médio ali para vender aquela mercadoria, e enquanto isso, né, eu preciso de ter o recurso para fazer reposições de estoque enquanto eu não vendo todos os meus produtos de estoque. Eu preciso ter um dinheiro para fazer os pagamentos enquanto o meu cliente não me paga, porque eu concedo prazo para o meu cliente. Como normalmente, né, a maior parte das empresas hoje ela concede prazo para o cliente, enquanto o seu cliente não paga, né, pela compra, por aquele produto que ele comprou, eu preciso de ter dinheiro para poder manter o dia a dia da minha empresa. Então, por isso, capital de giro é a mesma coisa que ativo circulante, e mais o que eu deixo ali em disponibilidades, né? Tem ali, em termos de fórmulas, né, o que eu posso trabalhar em termos de análise, né? O capital de giro líquido, né, a primeira, a mais geral, ela já me dá alguns indícios. No entanto, essa análise, né, eu devo aprofundar mais para poder ter mais certeza do que eu estou falando em termos de análise de gestão do capital de giro. Então, primeiro aqui é o capital de giro líquido. Eu pego o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Então, eu verifico aqui, né, se os recursos, como é que é a gestão desses recursos de curto prazo na minha empresa. Como que eu financio o capital de giro? O capital de giro não é ativo circulante? Então, eu vou responder, como que eu gerencio o capital de giro? O que eu quero dizer com isso? Bom, será que o meu capital de giro ele é financiado por recursos de curto prazo? Então, se ele é financiado por recursos de curto prazo, o meu ativo e o meu passivo circulante, se ele for 100%, eles serão iguais, né? Olha, 100% do meu capital de giro é financiado pelos recursos de curto prazo. Então, eu tenho a primeira situação, a última aqui, né, situação, que é o capital de giro líquido nulo. Ativo circulante é igual ao passivo circulante. Eu posso ter situações, né? Vamos aqui para a primeira, em que o capital de giro líquido ele é positivo. Capital de giro líquido positivo, o que significa? Eu tenho um ativo circulante maior que o passivo circulante. O que isso representa? Se você olhar em termos de espaço aqui nas minhas, né, na minha estrutura de balanço, você verifica que o passivo circulante, né, na primeira figura, ele é menor que o ativo circulante, significa que tem dinheiro que financia o giro dos negócios, o ativo circulante, que vem de recursos de longo prazo. Quais são esses recursos de longo prazo? O passivo não circulante nessa figura aqui. Então, mas poderia vir, né, a origem ser de patrimônio capital próprio, patrimônio líquido, mais passivo não circulante. Aqui a relação está sendo feita somente entre os recursos de terceiros de curto prazo, passivo circulante, e de longo prazo, passivo não circulante. Então, o que ele me mostra? Ele me mostra que o meu ativo circulante ele é financiado com recursos que são de longo prazo. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, vamos pensar. Melhor que eu tenha mais prazo
para poder fazer esses pagamentos. Então é melhor que eu tenha tempo de vender a mercadoria, receber pela mercadoria, para poder pagar as minhas contas, as minhas dívidas, né? Então isso para a empresa, né, se ela tem um tempo maior para honrar esses compromissos, significa que ela tem uma chamada folga financeira, ela tem um tempo maior para poder gerar resultado e honrar, né, os seus pagamentos. Eu tenho um outro exemplo, né, aqui o central aqui, capital de giro líquido negativo. O que acontece aqui? Meu ativo circulante, para ser negativo, né, o ativo circulante tem que ser menor que o passivo circulante. Então, o que isso representa? Olha, eu tenho aqui capital de curto prazo, passivo circulante, que está sendo usado para o giro do negócio, no entanto, ele é bem superior do que a minha necessidade de capital de curto prazo. Né? Ele é maior do que a minha necessidade de capital para o giro dos negócios. O que isso vai representar? Então, significa que eu estou usando recursos de curto prazo para financiar itens do longo prazo. Então, eu tenho aqui um passivo circulante que financia o longo prazo da minha empresa. Então, um exemplo fácil de entender seria, olha, eu peguei um empréstimo de curto prazo e comprei aqui, né, ativo não circulante, comprei uma máquina. Essa máquina, ela, né, ela está presente no meu processo produtivo e ela, em média, ela demora, vamos supor, 3 anos para me dar retorno, para se pagar. Então, eu tenho uma dívida de curto prazo que financia, né, que vence aí no período de 1 ano, que financia um ativo que vai demorar 3 anos para me trazer resultado. Isso traz para a empresa uma necessidade de ter um esforço maior de vendas e de recebimento para que ela consiga honrar esse compromisso, né? E isso faz com que a empresa entre numa situação de risco financeiro, né? Então, de maneira geral, se eu não tenho mais nenhum indicador, eu vou responder que um capital de giro líquido positivo é bom para a empresa e um capital de giro líquido negativo é ruim, em função de que você tem recurso de curto prazo financiando itens de longo prazo. Isso gera risco porque a empresa tem que conseguir ter um esforço maior de vendas e recebimento para honrar os seus compromissos. No entanto, eu tenho que lembrar que cada empresa tem uma realidade, né, diferente. Então, eu vou mais à frente, eu retomo isso com vocês, mas a questão de uma empresa que vende basicamente à vista, pode ser que ela tenha um capital de giro líquido negativo, né? Mas não é porque ela está com problemas de gestão de capital de giro, é porque a característica dela é receber à vista. Isso é ótimo para a empresa, né? Se ela vendesse, né? O mundo ideal seria se a empresa vendesse e recebesse tudo à vista. Bom, voltando ainda na forma do capital de giro líquido, eu posso calcular e chegar no mesmo resultado considerando a relação entre os recursos, né, as origens de recursos de longo prazo da empresa, patrimônio líquido mais passivo não circulante, e vou e retiro ali as minhas aplicações de longo prazo. Então eu olho do recurso que eu tenho de longo prazo, quanto que está aplicado no longo prazo e o quanto que ainda sobra para financiar o giro dos negócios. Então, é aquela ideia de que é favorável para a empresa que ela tenha recursos de longo prazo financiando o giro dos seus negócios. Então, o enfoque, né, aqui diz, né, um enfoque mais rigoroso, capital de giro líquido representa as parcelas de recursos de longo prazo aplicados em itens de curto prazo. Então eu faço uma análise. Uma outra análise interessante de se fazer também é falar do capital de giro próprio. O que é esse capital de giro próprio? Eu olho o seguinte, o quanto que a minha empresa tem de capital próprio aplicado no giro dos negócios. Então, assim, se o recurso é próprio, eu tenho autonomia sobre ele, né? Então, isso é positivo para a empresa que ela consiga, que ela tenha, né, recursos próprios aplicados no giro de negócio, porque não tem que gerar um pagamento daqui uns dias, é um recurso que fica, né, ali na empresa. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o capital que o sócio integralizou, né, que o dono da empresa integralizou para que a empresa fosse aberta. O lucro que a empresa conseguiu acumular ao longo do tempo, né? Então aquela constituição de reservas. Então o que eu olho aqui? Às vezes a empresa consegue
em determinadas situações, ela às vezes ela está com dificuldade ali na sua gestão do capital de giro, e às vezes uma alternativa para ela é que ela consiga ampliar esse capital próprio. Como é que a empresa vai ampliar o capital próprio? Ou com a entrada de uma integralização maior de recursos dentro da empresa, então se chama os sócios, olha, vamos ver se a gente consegue injetar mais dinheiro, convida uma outra pessoa para a sociedade, por exemplo, ou então fazer com que a empresa gere esses resultados e consiga acumular lucros ao longo do tempo. Então, o capital de giro próprio, ele olha, portanto, o quanto de capital próprio que está aplicado no giro dos negócios. Patrimônio líquido menos o ativo não circulante. O que sobra dessa diferença está aplicado no capital de giro, que é igual ao ativo circulante. Para vocês verificarem a aplicação das duas fórmulas, considerando ativo circulante menos passivo circulante, ou os recursos, as fontes de recursos de longo prazo menos as aplicações de longo prazo, né, para calcular o capital de giro líquido, vamos utilizar aqui o ano de 2003. E aí, para demonstrar para vocês, olha, independente se eu aplico uma fórmula ou outra fórmula, eu chego exatamente no mesmo resultado. Então, o que eu tenho na primeira situação? Eu tenho 2.000 de ativo circulante e 1.400 de passivo circulante. Bom, então, o que eu tenho ali um total, né, de R$600, vou utilizar reais, eu tenho um total de R$600 que está no giro dos negócios e que vem de recursos de longo prazo, porque de 2.000, 1.400 é de origem de curto prazo, passivo circulante, e os outros 600 vêm das fontes de recursos que a empresa tem de longo prazo. Aqui na outra aplicação, né, você tem aqui, bom, eu tenho um total de recursos de longo prazo que é de 1.800, 1.200 de patrimônio líquido mais 600 de passivo não circulante. Esses 1.800 estão aplicados no ativo não circulante, que são os recursos de longo prazo com características permanentes na empresa, 1.200. E eu tenho, então, portanto, 600 aplicados no giro dos negócios, contribuindo lá para que eu forme meus estoques, para que eu consiga dar prazo para o meu cliente. Então, aqui vem aquela análise, se é positivo, negativo, né, a questão, né, como que eu analiso o resultado do capital de giro líquido, né, então se ele for negativo, indica que a empresa utiliza recursos de curto prazo, para financiar investimentos de longo prazo. E aí a consideração que eu fiz anteriormente, bom, eu tenho essa regra, né, quando o valor do ativo circulante é menor que o passivo circulante, significa que a empresa possui o capital de giro líquido negativo. Nessa situação menos usual, o capital de giro líquido é a parcela dos ativos permanentes da empresa que está sendo financiada com passivos circulantes. Então, nós já conversamos isso aqui. O que eu tenho que observar, então, é fazer um detalhamento para que eu tenha certeza de que aquele resultado negativo é de fato uma situação de risco para a empresa, porque eu estou fazendo um diagnóstico da gestão de capital de giro daquela empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Para que eu tenha certeza disso, eu preciso fazer um detalhamento da minha análise de capital de giro e conhecer a empresa, conhecer a característica da empresa. Empresas que mantêm volume pequeno de estoques e pouco em contas a receber, então a empresa que não tem essa característica de venda a prazo, ela vai ter um ativo circulante pequeno e às vezes ela consegue um prazo com os seus fornecedores, ela tem algum empréstimo de curto prazo e acaba que não necessariamente isso vai ser uma situação de risco. Como que eu posso detalhar essa análise? Você tem o modelo Fleury, né? Fleury propôs uma subdivisão na minha estrutura do balanço patrimonial. Então, o ativo circulante, ele fica subdividido em ativo circulante operacional e ativo circulante financeiro. Da mesma forma, o passivo circulante fica subdividido em passivo circulante financeiro e passivo circulante operacional. Então, eu vou fazer uma comparação entre essas subdivisões para verificar a situação da empresa. E da mesma forma, eu olho os recursos da minha empresa, né, que tem características de longo prazo.
O permanente aqui é essa situação mesmo, permanente da característica de longo prazo. Por quê? Não é o permanente só do conceito de ativo permanente que nós temos em mente, né? Que hoje se enquadra ali dentro do ativo não circulante, como imobilizado e assim em diante. Por quê? Porque eu tenho do lado do passivo também contas que são classificadas como permanentes, ou seja, contas que têm uma característica de mais longo prazo dentro da empresa. Então, o que eu tenho? Do lado do ativo, o que é denominado permanente é o realizável a longo prazo e os investimentos fixos. Eu tenho ali máquinas, eu tenho investimentos financeiros e assim em diante, né? Tem as aplicações fixas na minha empresa aqui, na verdade ele considera, como ele já separou realizável a longo prazo, principalmente as aplicações que eu tenho no meu imobilizado. Do outro lado, no passivo permanente, eu tenho o passivo não circulante, uma fonte de recursos de longo prazo, e o patrimônio líquido, que é outra fonte de recurso de longo prazo. Como que nós vamos fazer uma análise dessas contas, desses grupos, subgrupos, né? Lá então, quando nós fizemos a demonstração de fluxo de caixa, considerando o dia a dia de uma empresa com suas entradas e saídas de recurso, nós determinamos a necessidade de capital de giro e respondemos para o empresário: olha, para que você consiga pagar todas as suas contas, honrar os seus compromissos do dia a dia, você precisa de um capital, né? Você tem necessidade de um capital de giro de X reais. Aqui já é o dado ocorrido, né? Olha, eu vou analisar uma empresa já em funcionamento e verificar como é que ela administra tudo isso. Eu também determino a necessidade de capital de giro olhando o quê? Olhando a diferença, né, entre o que é classificado como operacional. Então, eu pego ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. A empresa, ela não deve ter, primeira coisa importante de se falar, aqui eu tenho algumas análises, né, que eu devo fazer ao longo do tempo. Então, assim como na análise das demonstrações financeiras, eu não devo fazer análise de um ano somente. Para analisar o capital de giro também eu não devo fazer isso, considerando que eu vou analisar o balanço. Então, eu tenho que olhar um histórico da empresa, pelo menos 3 anos, para que eu tenha uma informação mais detalhada, mais aprimorada. A necessidade de capital de giro aqui na empresa, né, o ideal é que ela não seja crescente ao longo do tempo, o ideal é que ela seja a menor possível. De maneira geral, é o ideal que a empresa precise o menos possível de capital, que ela tenha uma menor necessidade possível de capital de giro. Mas por quê? Se você pensar que se ela está precisando de muito capital de giro, né, pensa lá quando nós fizemos o fluxo de caixa. Quanto mais ela precisa de capital, significa que é porque ela tem menos entradas de recursos e essas entradas não são suficientes para pagar as contas que a empresa tem. Então, uma necessidade de capital de giro crescente ao longo do tempo não é muito interessante, não é nada interessante para a empresa, né? Significa que o que ela faz, o produto que ela vende, a sua atividade fim, não está sendo suficiente, né, para financiar os seus pagamentos, né, as despesas que a atividade da empresa gera. Então, você tem aqui, né, uma análise da necessidade de capital de giro, que ela não deve ser crescente ao longo do tempo, porque vai representar que a empresa operacionalmente ela não tem conseguido se sustentar, ela não tem conseguido, através do seu processo de produção e vendas, manter os seus pagamentos aí ao longo do tempo. Vem aqui falando também a questão do ciclo operacional da empresa. Nós já vimos que é o ciclo operacional, ele vai influenciar logicamente nessa necessidade de capital de giro, né? Quanto mais a empresa demora para vender o seu estoque, quanto mais a empresa demora para receber do seu cliente, maior é a sua necessidade de capital de giro, né? Muita mercadoria em estoque, muito valores elevados, né, na conta clientes, né, significa que a empresa tem uma necessidade de capital de giro maior. Aí vem grifado lá embaixo: assim é importante que a empresa também disponha de uma reserva financeira, né, que ela tenha aí um saldo financeiro para eventuais necessidades. Isso o que ele quer dizer aqui? Olha, além de ter um dinheiro
né, para o que é operacional, eu preciso de ter uma reserva financeira também, que vai constar lá na minha análise do que é financeiro, né? Então eu venho analisar aqui o efeito chamado efeito tesoura, né? O que é o efeito tesoura ou saldo disponível? Efeito tesoura nós vamos ver detalhado mais à frente. O que é esse efeito tesoura? Esse efeito tesoura é você ter uma demanda, você tem uma demanda crescente de capital de giro, aquela fórmula anterior que nós fizemos, da necessidade de capital de giro, ela cresce ao longo do tempo, enquanto você tem uma queda no capital de giro líquido. Nós vamos entender melhor. Primeiro vamos passar aqui o que é esse chamado efeito tesoura, saldo disponível, ele às vezes é chamado das duas formas. A diferença entre os valores aplicados no ativo circulante financeiro e as fontes obtidas no passivo circulante financeiro. Então eu vou olhar lá, o que a empresa tem em caixa e bancos, o que a empresa tem, por exemplo, de empréstimos a pagar, né, as contas do passivo circulante que são caracterizadas como financeiros, né, não são operacionais. Eu vou verificar essa diferença e aí vou calcular esse chamado saldo disponível. O que eu devo ter também? O ideal é que esse saldo seja um valor positivo, né? Porque significa que eu tenho mais recursos disponíveis do que contas a pagar, né? Então, do que contas ali, os empréstimos, essas contas aí que são de curto prazo a pagar. Então, é ideal que esse saldo disponível seja positivo e, de preferência, que ele seja crescente, né, ao longo do tempo. Eu posso calcular também aqui mais uma forma de vocês calcularem a necessidade de capital, o capital de giro líquido, desculpa, ou também chamado de capital circulante líquido, é você somar a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro, eu pego a variação da parte operacional do meu, entre o meu ativo circulante e passivo circulante, e soma a variação do saldo financeiro, né? Então, logicamente, é o mesmo que pegar a variação ativo circulante menos passivo circulante. Você está só somando os subgrupos, porque nós dividimos o ativo circulante em operacional e financeiro. Então, você pega a variação de cada um, soma e tem que chegar no mesmo resultado de capital circulante líquido. Além disso, uma outra análise que você pode fazer é em relação ao que é permanente na empresa. Então, espera-se que a empresa financie, né, as suas necessidades de recurso permanente com o que é permanente dentro da empresa. Então, o que é chamado de... qual que é a necessidade da empresa de recursos permanentes? Bom, se o capital de giro, né, se a atividade operacional da minha empresa ela tem uma demanda de recursos calculada pela necessidade de capital de giro, essa necessidade de capital de giro ela é considerada uma necessidade permanente, porque é a atividade fim da minha empresa. Então, a minha necessidade de recursos contínuos, né, seria isso, contínuos dentro da minha empresa, é a necessidade de capital de giro, que financia a minha atividade operacional, mas o que eu tenho aplicado no longo prazo. Então, qual que é a expectativa, né, o ideal, né, o mundo ideal aqui seria o quê? Seria que esses valores somados, eles fossem financiados, que eu tivesse um passivo não circulante ou um patrimônio líquido que cobrisse esse valor, que fosse maior que esse valor. Então, a análise aqui é essa, né? Se pega o que a minha empresa tem, aqui ativo permanente, você pode colocar aqui, na verdade, o ativo não circulante. Então, nós podemos trocar aqui, porque... Ou então, quando já está separado lá, né? Vamos deixar, porque pela classificação, né, que nós fizemos entre ativo financeiro, ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, lá na nossa estrutura, né, na proposta do modelo Fleury, né, que eu separo o circulante em financeiro, operacional e o ativo subdividido no que é caracterizado permanente. Então, o que ele está somando para calcular aquela necessidade de recursos permanentes da empresa? Pega essa parte aqui, né, do que é classificado como ativo permanente, realizável de longo prazo, imobilizado, mais o que eu tenho aqui de necessidade de capital de giro para financiar a minha atividade operacional.
Lembrando que a necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então eu pego aqui, olha, quanto eu necessito de capital de giro, mais o permanente, e espero que eu tenha recursos de longo prazo, chamados de passivo não circulante mais patrimônio líquido, que são suficientes, que eles sejam suficientes para financiar o giro dos meus negócios, que eles sejam suficientes para financiar a minha necessidade de recursos de longo prazo. Deixa eu voltar aqui e me localizar aqui. Então, é isso. Essa necessidade total de financiamento permanente quer dizer isso. Olha, espero que eu tenha recursos de longo prazo, passivo não circulante, mais a patrimônio líquido, que estes sejam suficientes para financiar o meu ativo permanente, recursos de longo prazo aplicados no longo prazo, e que também esse recurso seja suficiente para pelo menos cobrir a minha necessidade de capital de giro. Então seria eu ter uma situação como essa primeira aqui, né? Um passivo circulante, um capital de giro líquido positivo, em que o meu recurso, minha origem de recurso de longo prazo seja suficiente para financiar as minhas aplicações de longo prazo, e que elas consigam financiar, né, também uma parte do meu capital de giro. Conforme aquela análise anterior, eu espero que ela cubra, né, que ela consiga, pelo menos que ela consiga financiar a minha necessidade de capital de giro. Então seria uma situação de capital de giro líquido positivo, com um volume suficiente, né, para financiar a necessidade de capital de giro. Aqui vamos só a aplicação dessas fórmulas para vocês, de forma bem simples. Então eu tenho um ativo circulante financeiro de 40, tenho um ativo circulante operacional de 75 e um ativo permanente de 65. Do outro lado, um passivo financeiro de 30, um passivo circulante operacional de 45 e um passivo permanente de 105. E aí nós vamos ver somente a aplicação das fórmulas. Então eu tenho aqui uma necessidade de capital de giro de 30, aí eu quero saber se eu tenho recursos, né? Qual que é a análise que eu posso fazer aqui em relação à minha necessidade de total de recursos permanentes, de recursos que venham do longo prazo. Eu utilizo esse valor que eu calculei da necessidade de capital de giro e somo o ativo permanente. Se eu olho lá no meu balanço, eu tenho o ativo permanente de 65, soma os 30 que eu acabei de calcular. Bom, descobri que a minha necessidade total de financiamento permanente é de 95. O que seria saudável para a empresa? Que eu tivesse uma disponibilidade, que eu tivesse fontes de recurso de longo prazo que fossem iguais ou maiores, né, que 95. Vamos voltar e conferir. Olha que ótimo, eu tenho fontes de recurso de longo prazo que são de R$105. O que isso significa? Que eu consigo financiar a minha necessidade total de recursos permanentes com recursos de longo prazo. Depois, uma outra análise importante é olhar o que eu tenho de saldo disponível, comparar os recursos financeiros, né, aquilo que eu classifiquei como financeiro. Eu tenho uma situação positiva aqui, né? Eu tenho 40 de disponibilidade de recursos financeiros e 30 a pagar, então eu tenho um saldo positivo aqui de 10. Eu espero que esse saldo seja positivo e crescente ao longo do tempo. Eu posso fazer a análise também do saldo disponível, então tem várias fórmulas, né? Formas de você calcular a mesma coisa. Então é só eu pegar o capital de giro líquido e tirar a necessidade de capital de giro, sobra logicamente o saldo disponível, né? Então eu tenho aqui um valor de 10, não, tem que chegar no mesmo resultado. A informação aqui, a análise que nós já fizemos, né? Para manter o equilíbrio financeiro, a empresa precisa financiar suas necessidades permanentes, né, com fundos, né, de longo prazo. Essa análise nós fizemos anteriormente. A necessidade de capital de giro da empresa, a necessidade de capital de giro da empresa de 10,
Deixa eu só conferir esses valores aqui, parecia que tinha dado outro valor anteriormente. Necessidade de capital de giro, aqui eu tenho 2 anos, vamos olhar porque eu peguei outro balanço. Nós vamos fazer aqui uma outra análise. É porque esse primeiro balanço aqui, eu tenho o ativo circulante financeiro de 40. Aqui já é uma outra proposta de valores, só para vocês verificarem as duas situações, né? Então, eu tenho aqui esse primeiro, o exemplo 1, e aqui agora o exemplo 2, isso, desculpa. No exemplo 2, então, eu fiz algumas mudanças nos valores, de forma que você tenha um ativo circulante financeiro de 40, mais um passivo financeiro de 63. O que eu tenho aqui? O que o meu saldo é disponível? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar negativo. Eu tenho mais a pagar do que eu tenho de recursos. Então, tem o cálculo aqui, ó, o saldo disponível, ele deu de um valor igual a menos 23. Outra mudança, o que você tem? O operacional. O operacional eu tenho aqui, eu só mudei os valores, mas você continua com o valor positivo. Qual que é a necessidade de capital de giro? É o ativo circulante operacional de 45 menos o passivo circulante operacional de 35. Agora, a minha necessidade de capital de giro, ela diminuiu, ela tem um valor igual a 10. E o que eu tenho mais também, eu tenho a análise, né, dos recursos que são permanentes. Eu tenho agora um ativo permanente de 90 e um passivo permanente, que é o passivo não circulante mais patrimônio líquido, de 77. O que eu já vejo aqui? Eu já vejo que o que a minha empresa tem de fonte de recursos de longo prazo não é suficiente para financiar suas aplicações de longo prazo. Nós vamos visualizar isso onde? Né? Quando eu olho, por exemplo, o somatório da necessidade de capital de giro mais o ativo permanente, calculando a minha necessidade total de financiamento permanente, eu tenho uma necessidade total de 100. Quanto que eu tenho de recursos de longo prazo? Passivo não circulante mais patrimônio líquido. Eu tenho somente 77. O que isso acontece, então? Eu posso fazer essa diferença, né? Passivo permanente menos a necessidade total de financiamento permanente. Olha, isso é igual, então, outra forma de se analisar o saldo disponível. Qual que é o meu saldo disponível? De menos 23. Então, o que acontece aqui? Essa empresa é uma empresa que ela apresenta uma situação um pouco mais arriscada que a situação anterior. Por quê? Porque os recursos de longo prazo não são suficientes, as fontes de recursos de longo prazo não são suficientes para financiar as minhas aplicações de longo prazo, mais a necessidade de capital de giro. Então, tem aqui, para manter o equilíbrio financeiro, a empresa precisa financiar suas necessidades permanentes de R$100 com fundos passivos de longo prazo. E eu vejo que ela não tem esses recursos. O que isso significa? Bom, se a empresa não está financiando essas contas com capital próprio, patrimônio líquido, ou com passivo não circulante, que são os recursos de longo prazo, ela só pode financiar, então ela só pode estar financiando, então com o quê? Com o passivo circulante, né? Então com recursos de curto prazo, né? E aí isso é uma situação de risco para a empresa.